Salve, salve, rapaziada! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bora pro nosso resumão da rodada de Libertadores, segunda rodada, brasileiros em campo. Todos os brasileiros já jogaram, todos os brasileiros têm os resultados definidos, exceto o Fortaleza, que teve a confusão lá no Chile com o Colo-Colo, né, da torcida de invasão. Teve a morte de 2 torcedores fora do estádio por conta disso, em represária ali contra a polícia, numa forma de manifesto, de se manifestar ali, de protestar contra o que aconteceu, porque as notícias que nós temos ali de uma repórter brasileira que trabalha lá no Chile foi de que a polícia chilena atropelou 2 torcedores e esses 2 torcedores vieram a óbito, que eram, acho que uns 2 jovens, 2 adolescentes, um de 13 anos e outro de 17 anos, e a torcida do Colo-Colo, em represária, com uma forma de se manifestar, de tentar protestar, começou a invadir o campo, e ali o Fortaleza, que não é bobo, temendo pela sua integridade física e pela segurança de todo o seu time, saiu. A partida foi suspensa por um tempo e depois foi cancelada de vez, podendo ali gerar WO pro Colo-Colo, favorecendo o Fortaleza, podendo vencer. Se for WO, é 3-0 Fortaleza. Então, essa é a única exceção dos brasileiros, e os restantes brasileiros, todos os jogos definidos nos 90 minutos em campo, beleza? Já se inscreve no canal, deixa o like e bora falar sobre essa rodada que foi boa, no geral, se comparada à primeira rodada para os brasileiros. Teve mais bônus, assim, mais vitórias, né? Apenas uma derrota e de quem nós menos esperávamos. Mas vamos falar sobre o primeiro jogo. Na terça-feira o Botafogo recebe o Carabobo no Newton Santos. Jogo pro Botafogo fazer gol, aumentar o saldo de gol no grupo. Botafogo que já começou com saldo negativo após perder para a Universidade do Chile, lá em Chile, então precisava, é bom ter um saldo de gol, rechonchudo, sabe, um saldo de gols legal, porque no final, às vezes, em critérios de desempate, o saldo de gol vai ser ali importantíssimo, e quando você se pega um cara bobo vindo até o seu estádio, até a sua casa, num gramado sintético, que talvez os caras não estejam acostumados a jogar lá, e você está acostumado aqui, na maioria com a sua torcida, muito melhor taticamente falando, apresentando, muito melhor fisicamente, muito melhor tecnicamente, com jogadores de renomes muito melhores. Então você imaginava que o Botafogo dominaria essa partida, colocaria o regulamento embaixo do braço, colocaria o time embaixo do braço e dominou, de fato, na posse de bola. Mas essa posse de bola, esse 70% de posse de bola não refletiu em mais nada. Apenas no finalzinho do jogo, numa bola ali parada de falta, Patrick de Paulo, que entra ali no finalzinho, faz o gol, e nos acréscimos, após o Carabobo se lançar ao ataque para tentar conseguir heroicamente o empate contra o Botafogo no Newton Santos, a atual campeã da competição do Brasileirão e também da Libertadores, com o Matheus Martins no último minuto do acréscimo, faz ali mais um gol, 2-0, fica com saldo de 1, tiro negativo ali, mas mesmo assim, cara, era um jogo pra sacolada, pra fazer aquela gordurinha, o saldo de gol tinha que tentar fazer. Errou, pecou muito nas finalizações, por conta, acho que do nervosismo que foi dando, que já foi chegando no segundo tempo, aos 30 do segundo tempo, e nada do gol sair. Aí já começa às vezes aquela pressão da arquibancada e os caras começam a errar coisas fáceis e bobas, beleza? Então a gente já vai pro outro jogo. Na quarta-feira nós tivemos ali o Maracanaço. Flamengo contra Central Córdoba, a equipe estreante este ano na competição, pela primeira vez em sua história participando do campeonato. Central Córdoba, time que veio da Argentina, chega no Brasil e a gente imaginava o mesmo roteiro que imaginávamos para o Botafogo e o Carabobo. Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, campeão carioca em 2025 e campeão da Supercopa em 2025. A gente imaginava o quê? O Flamengo vai dominar com a sua torcida no Maracanã, muito melhor, mas ali o Felipe Luiz ele já começa poupando alguns jogadores que são fundamentais para esse time do Flamengo, mas a gente até tolera, fala, pô, beleza, acho que se tem um jogo da Libertadores que o Felipe Luiz pode poupar para não desgastar muito os seus jogadores, é esse jogo, tá?
é esse jogo, o jogo contra o Central Córdoba, porque é um time fraco, né? A gente imaginava e pensava, a torcida também falava, de boa, a equipe, o elenco do Flamengo é recheado de ótimas peças de reposições, então vamos colocar eles ali, colocar essas peças ali e vamos ver o que dá. O Flamengo tem um bom time reserva, um bom time titular, então não tem muita drama, fazer muito drama por essas questões. Mas aí o jogo começa e a gente percebe que o Central Córdoba não é nem um pouco daquilo que todo mundo imaginava que seria. E, primeiramente, o Central Córdoba começa a explorar muito bem os contra-ataques. Tanto que no começo do jogo ali, acho que tem uma bola lançada do campo de defesa do Central Córdoba pro ataque do Flamengo, que o zagueirão, eu acho que tira de cabeça e depois a bola vai sobrar no pé do atacante. O atacante chuta de primeira, um 3 dedos bonitaço, velho, ia pegar no ângulo se o Rossi não salta, estica muito bem, faz uma importantíssima defesa e bela defesa, já seria 1-0 logo no início do jogo. Então deu para perceber que a estratégia, eles elaboraram uma estratégia perfeita, que é o quê? Bora amarrar o meio de campo do Flamengo, vamos tentar pressionar os caras aqui na nossa defesa, não deixar eles chegar muito perto, não trocar muito passe, tentar de alguma forma prender os principais articuladores e num contra-ataque, quando tivermos a bola, vamos sair. Dessa forma eles foram conseguindo. Tinha algum contra-ataque aqui, outro ali, saía com a bola até que chega na área, faz uma jogada e o Léo Pereira ali acaba batendo a mão na bola, não foi nem... Ele faz um gatilhozinho assim, de bater mesmo a mão na bola, e ali o VAR vê, no campo o juiz não vê, os jogadores do Central reclamam, mas ali após o VAR chama, o juiz vai lá ver, confere, marca pênalti, e o atacante cobra muito bem, 1-0, Central Córdoba, e no segundo tempo de cabeça, ampliam, fazendo um 2-0, e deixando o Flamengo... surpreso. A torcida, eu acho que é a melhor palavra pra isso. Surpreso. O Flamengo fica surpreso. Acho que é uma surpresa pro Felipe Luiz, tudo isso, esse cenário, algo que eles não imaginavam, não planejavam. Mas ali depois, no segundo tempo, o Felipe Luiz começa a reforçar a equipe, colocar aqueles que talvez tinham poupado, o De La Cruz entra, outros jogadores vão entrando. E ali o que acontece? De falta, o De La Cruz faz um gol que diminui ali. E, cara, pra mim, na minha opinião, o gol foi mais falha. Foi mérito do De La Cruz, onde ele lançou a bola, no canto do goleiro, mas pra mim foi mais falha do goleiro, porque, cara, no canto do goleiro, a bola não foi tão forte, foi mais colocadinha. Se ele tivesse prestado muito mais atenção e se posicionado um pouquinho melhor, ele conseguiria espalmar. Você pode prestar atenção que ele já vai tocar na bola quando a bola já tá dentro do gol. E no canto dele aqui, cara, não dá. O goleiro é regra do futebol. Tomar gol no canto do goleiro, no seu canto, na falta, é falha, é considerado falha. E pra mim eu considero como se fosse praticamente quase uma falha, porque ele deixa ali mais ou menos aquele canto meio que disponível ali. Pra mim, tá? Minha opinião, eu acho que ele falhou. Não foi uma bola tão forte, nem tão colocada assim no ângulo, como foi a do Declan Rice, né? Aí já é demais querer comparar. Mas pra você entender a noção de ângulo, o ângulo mesmo é aquela que o Rice chuta no Courtois. Lá no ângulo mesmo, aquilo ali é um ângulo indefensável, que você dá todo mérito ao cobrador e não coloca demérito nenhum na atitude do goleiro. Pra mim, o goleiro do Córdoba deu uma falhadinha, mas o importante é que o Flamengo vai lá, diminui, faz um 2-1. E no finalzinho ali com o Bruno Henrique quase que empata, a bola vai na trave de peixinho. Bruno Henrique se lança na área, poderia ter empatado. O que também seria um placar muito ruim para o Flamengo, né? Vamos ser sinceros. O Flamengo não pode perder pro Central Córdoba. O time do Flamengo não pode. Aí na entrevista coletiva, o Felipe Luiz diz ali que ele é um dos culpados. Isso a gente imaginou pela escalação e depois pelas substituições que ele fez, colocando, inflando ali o ataque com muitos atacantes em outras posições que não estavam acostumados. Essa palavra do Felipe Luiz dizendo, né? Colocou atacantes ali em posições que talvez pela ansiedade, pela vontade de virar, preencheu demais, inflou ali, saturou o ataque com muitos atacantes, sem muita objetividade, em posições que talvez não foi treinada. É o que ele falou, posições que eles não treinaram durante a semana, e ali o Flamengo perde 3 pontos importantíssimos, que no final das contas, dependendo das últimas... Dependendo aí dos confrontos do Flamengo, dos próximos confrontos, o que o Flamengo pode apresentar, isso venha ser muito ruim, porque quem lembra, no ano passado, acho que o Flamengo perdeu pro Palestino, né? Perdeu pro Palestino. Isso daí fez o Flamengo cair
logo ali numa chave muito difícil. Ele fica em segundo, ele se classifica em segundo no grupo, então ele no sorteio ele vai pegar times fortes. Não que tem que ter medo o Flamengo não pode ter medo de ninguém. O Flamengo é um time muito forte. Quem tem que ter medo do Flamengo são os adversários. Sim, mas cara, um sorteio, você se posicionar, você passar como cabeça de chave, você passar em primeiro é muito melhor do que você passar em segundo. Vale o próprio e disso é o mando de campo. O mando de campo é muito bom, você decidir em casa. E ano passado foi isso que quebrou o Flamengo. Não fizeram um trabalho, o dever de casa em casa, e depois quando foi decidir fora, perderam ali pro Peñarol, entendeu? Então fica muito difícil. Tem que tomar cuidado com essas coisas. E não pode perder ponto para esses times bobos. Porque talvez o que você perdeu, o seu adversário não vai perder. Vai saber aproveitar, jogar contra esses times fracos e fazer saldo de gols e ganhar, capitalizar aqueles pontos que você deixou para trás. Então, não é um estado de alerta. Obviamente, eu acredito com toda a minha certeza que o Flamengo passará para as oitavas, porque está num grupo fácil, não é um grupo difícil, mas é um grupo que vai viajar pra caramba, vai viajar bastante, então tem que tomar cuidado. Quem sabe numa dessa pode deslizar na altitude, ainda tem, acho que a LDU, então meio perigoso, liga um alertinho ali, né? Depois tivemos o Nacional, né? O Bahia foi até o Uruguai enfrentar o Nacional e ali venceu com o gol do Eric Pulga, mas um primeiro tempo bem amarrado, típico de Libertadores, muito difícil de um primeiro tempo de doer a vista de quem estava assistindo, sem nenhuma finalização a gol, zero finalização de ambos os lados, nenhum. E depois, ali no segundo tempo, melhorou um pouco, as equipes se lançaram mais ao ataque, e ali, numa bela trama do William José com o Cauli, ele vai lá, passa a bola pro Jean Lucas, que faz ali um corta-luz, e o Eric Pulga chega finalizando muito bem, fazendo 1-0, o Pulga que tá muito bem, tá se destacando aí nesse time do Bahia de Rogério Ceni. É um time bem equilibrado, num grupo muito difícil, Internacional, Atlético Nacional e aí Nacional e Bahia, então muito difícil. Eu acho que é o grupo mais difícil dessa competição da Libertadores, e o Bahia consegue 3 pontos aí importantíssimos para continuar com o sonho de chegar até as oitavas de final nesse grupo dificílimo. Acredito que passe os dois brasileiros nesse grupo, o Internacional e o próprio Bahia, ambos com 4 pontos, então basta saber quem passará em primeiro e quem em segundo, mas é um desafio. Qualquer um aí desse grupo tem capacidade de passar. Não à toa são ali 3 campeões, né? E o Bahia. E o Bahia é muito forte, time tradicional, campeão brasileiro. Então precisa tomar cuidado. Agora com uns investimentos muito ótimos jogadores. O Rogério Ceni iniciando um ótimo trabalho, começando o ano bem, campeão do Campeonato Baiano. Tá aí muito bem nas competições, equilibrado, tem um plantel maior. Então dá para fazer talvez algumas jogadinhas de poupar em tal lugar para serem decisivos. Então vai ser legal esse grupo. Prestar atenção no grupo F, porque pode acontecer algumas coisas diferentes aí. Ei, o que você tá fazendo, irmão? Se inscreve aí no canal, ajuda nós aqui, a sua inscrição é muito importante e eu conto com ela, beleza? Se inscreve, comenta aí se você está com o time na Libertadores. Se você é corintiano, pula esse vídeo, não assiste, porque estamos falando de Libertadores. Brincadeira, irmão, brincadeiras à parte. Você corintiano também comenta aí, fala o Corinthians jogaria melhor ou não, beleza? Mas já deixa a sua inscrição, seu comentário e seu like, que vai fortalecer demais o meu trabalho e vai fortalecer demais aqui esse momento pra nós, beleza? Tamo junto, bora lá. Continuando, Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras recebeu o Cerro Porteño. Cara, o Palmeiras e Cerro Porteño tem se enfrentado nas últimas Libertadores já há um tempo já. Pelo menos na fase de grupos ali a gente vê o Cerro Porteño, o Bolívar, são figurinhas carimbadas aí no sorteio, na fase de grupo. É praticamente certeza que um desses ou vai cair no grupo do Palmeiras ali, ou vão se enfrentarem talvez no mata-mata, né? O imã. Então o Palmeiras jogou bom. O Cerro Porteño no primeiro tempo jogou melhor. Conseguiu jogar um pouquinho melhor. O Palmeiras foi um jogo legal até. Os dois lados criaram assim, mas não foi tantas criações interessantes e importantes, né? Se for comparar o volume de criação e de finalização, o Palmeiras finalizou muito mais e mais perigoso,
né? O Gatito fez boas defesas importantíssimas. Uma do Flaco Lopes no finalzinho, cara a cara, queima a roupa, ele vai e defende. O Flaco faz um gestual muito bom, mas depois perde o gol. Não pode perder um gol cara a cara depois de ter cortado, tirado, limpado o zagueiro da jogada, ficado cara a cara com um goleiro e aí me chuta em cima dele. Não consegue tirar. Pelo amor de Deus, Flaco. Tem que ser melhor. Depois, o Gatito, acho que foi o melhor jogador ali do Cerro. Conseguiu segurar o resultado. Poderia ter sido maior. O Rios teve, além do gol que ele fez, teve mais uma outra finalização que ele faz, que o Gatito defende muito bem. Mas o protagonista desse jogo foi o Rios, que protagonizou durante a partida vários momentos, né? Vamos assim dizer, várias partes. Ele faz o gol, comemora, manda a torcida calar a boca, ficar em silêncio. Depois ele vai pro vestiário, volta. A partir do momento em que ele começa a tocar na bola, vaia pra ele a todo instante, pede desculpa, sai aplaudido, a torcida reconhece, pede desculpa ao ser ali, ao ser substituído, a torcida aceita desculpas, querendo ou não. É um cara que tem jogado muito bem, tem honrado a camisa do Palmeiras, mesmo alguns torcedores mais radicais, os mesmos torcedores que são fora Abel, os torcedores que dizem que o Rios entregou muitos gols ali contra o Corinthians, por causa disso, é um cara que entrega o pipoca. Cara, acontece, erros acontecem, todo mundo vai errar, mas o importante é que o Rios é um jogador corajoso, é um jogador que mesmo com uma sequência de 1 ou 2 erros nos jogos passados, ele ainda continua insistindo, ele continua criando, ele vai pra cima, não à toa foi um dos destaques da Colômbia ali na Copa América, então é um jogador muito bom, joga um meio campo muito valente. Se você vê em todo momento, às vezes enfeita demais, mas não vai ter jogador perfeito, ele vai ter alguma coisa em que talvez a torcida não goste ou que ele seja ruim, mas o importante é que o Palmeiras é o único clube brasileiro agora do momento com 100% de aproveitamento, 2 vitórias importantíssimas. O Palmeiras não está mais tão dependente do Estevão, não é mais taca a bola no Estevão e resolve. Hoje teve mais... Hoje não, né? No jogo teve mais participação ali do Felipe Anderson. O Estevão participou bastante. O próprio Rios. O Flaco quando entrou. Outros jogadores conseguiram ali ter... ser ali como que fala? Não um protagonista, mas ali ajudar, sabe? Ser um coadjuvante interessante pro Estevão, querendo ou não. E é bom também já sair um pouquinho essa marcação em cima do Estevão, só de que é o Estevão que vai resolver, porque no meio do ano, após o Mundial, o Estevão já tá de partida. E aí, como que vai ficar esse Palmeiras? Vai ficar órfão de Estevão? Não. Então, o Estevão tá ali, podendo participar, ajudar, passar esse bastão, né, do ataque para o ataque do Palmeiras melhorar e, consequentemente, o Palmeiras não cair de produtividade quando o Estevão sair e não estiver mais. Então, esses foram os jogos de quarta-feira e hoje, na quinta-feira, tivemos o São Paulo recebendo o Alianza Lima do Peru e o São Paulo fez o primeiro tempo perfeito, digno das quartas-feiras de Libertadores, porque a melhor quarta-feira de Libertadores é a do São Paulo. Ué, mas hoje é quinta-feira. Não interessa. Vulgo Hudson. Quem lembra dessa entrevista? Muito legal. Então, São Paulo recebeu ali o Alianza Lima, jogou muito bem, Ferreirinha muito bem, Lucas Ferreira de um lado, Ferreirinha do outro, Luciano no meio e Caleri apagado um pouquinho mais à frente. Mas até esses dois jogadores não tão evidentemente jogando muito bem, foram ali abafados, né? O brilho do Ferreirinha e do Lucas Ferreira como um todo abafaram um pouquinho esse lado mais escuro do campo ali, que era o Luciano e o Caleri, uma vez que os dois estavam jogando bem perto e não produzindo nada. Mas o Ferreirinha fez o jogo da vida dele, jogou muito bem. Primeiro tempo do São Paulo impecável, defensivamente falando e ofensivamente criando muito, podendo até fazer um 3-0 ou até mais. Então era isso que a gente imaginava. Eu, como São Paulino, assisti e falei, pô, estamos jogando bem pra caramba. O Zubeldia acertou na escalação,
talvez eu trocaria somente o Luciano por um outro jogador, ou daria a oportunidade do André Silva começar como titular, que eu acho que é algo que tá merecendo. O Caleri precisa pegar um banquinho um pouquinho, descansar também, tirar essa pressão das costas, sabe? Tirar essa cobrança dele, dar um tempo para ele ali relaxar e entrar no segundo tempo sem pressão, sem ser pressionado. E às vezes ele vai e resolve, faz um golzinho ali, entrando no segundo tempo, e aí depois ele começa a pegar confiança novamente. São Paulo sem um dos seus principais jogadores, que são Lucas e o Oscar, mas vale ressaltar que o Alianza Lima também estava sem sua defesa titular, sem sua linha de defesa titular, alguns jogadores ali que eram meio campistas, improvisados na zaga, então era pro São Paulo ter estraçalhado ali tudo como fez no primeiro tempo e voltar no segundo tempo, aumentar a sacolada, igual eu falei, fazer o saldo de gols, o bendito do saldo de gols que pode ajudar. E o São Paulo vai me cair de rendimento no segundo tempo, após a substituição do Ferreirinha. Zubeldia me tira o Ferreirinha e coloca o Wendel, e coloca dois laterais esquerdos do lado esquerdo, e o Wendel ali tentando fazer a função do Ferreirinha. Cara, não dá pra entender essa movimentação, essa substituição, porque após isso, minutos, segundos, talvez alguns segundos depois, ali mais ou menos, a jogada inicia pela esquerda e diminui ali. Acho que é o Castilho que faz o gol, 2-1 pro Alianza Lima. E depois, 10 minutos depois, de um São Paulo assustado, que sentiu o gol, perdido em campo, o Ferrarese improvisado na lateral direita, perdido, parecendo que estava correndo com uma tonelada em cada perna, jogando muito mal, pesado, parecendo que estava correndo num gramado bem pesado, não num tapete do Morumbis, cara, errando os botes, voltando devagar, subindo cansado, já errando o ataque, ou ali não conseguindo auxiliar. E o Zubeldia vendo isso, o que me deixou mais indignado foi o Zubeldia vendo tudo isso. Nesses 10 minutos do São Paulo perdido, ele não chamou ninguém para fazer a substituição, para corrigir, talvez por conta do próprio ego, de que o treinador tem que falar, eu não vou mudar, não vou mexer assim, bem em cima da minha outra substituição, porque isso vai comprovar que eu estava errado. Cara, dane-se, você tem que fazer isso. Você prefere perder como foi, ou prefere perder os pontos como foi que aconteceu, vendo o seu time sendo encurralado, perdido, se por conta de uma substituição que você fez? Poderia ter melhorado, poderia ter ajudado ali, ter feito melhor, mas não fez. Pois é, e ali o São Paulo vai e toma um outro golaço. Cara, que golaço que o São Paulo toma, a um cruzamento da esquerda, novamente, a defesa do São Paulo toda perdida, toda bagunçada, deixa o cara sozinho para virar um voleio, meia bicicleta, sei lá como for, um golaço. Sem chance pro Rafael, pegou no cantinho. Empate, 2-2. Tava na cara que em algum momento o Alianza Lima iria empatar. E também depois disso ficou mais evidente e escancarado que o São Paulo poderia tomar a virada. Se tivesse mais um pouquinho de tempo ali, o São Paulo tomaria uma virada. Entendeu? Então foi um jogo difícil, um jogo onde o São Paulo teve a faca e o queijo na mão e não soube. Então é o empate com sabor literalmente de derrota. Perderam 2 pontos no caminho, importantíssimos. Agora o São Paulo tem 4 pontos e está atrás do Libertad, que tem 6 pontos. Então precisa tomar cuidado. Próximo jogo, confronto direto contra o Libertad lá no Paraguai. Jogão, promete ser um bom jogo de bola. O São Paulo precisa melhorar. Quem sabe até lá o Oscar não vai estar, mas o Lucas possa voltar. Mas mesmo assim não dá para ficar contando com esses jogadores aí por enquanto indefinidos. Então precisa trabalhar com aquilo que tem, seu Zubeldia. Então coloca o Alves, substituísse o Alves, colocasse o Alves no lugar do Ferreirinha, um atacante por outro atacante, ali não chamaria tanto o time adversário, que percebeu a movimentação covarde do senhor Zubeldia, que para mim, infelizmente, depois de hoje, eu que estava até relutante, falando, não, vamos tentar dar um tempo pro cara, acho que o cara consegue fazer alguma coisa. Não, pra mim hoje foi demais. Atitude de técnico de time pequeno. São Paulo é muito grande pra fazer isso contra o Alianza Lima, que nunca na história tinha sequer empatado com São Paulo no Morumbi, e hoje, em 23 anos, foi a primeira vez que isso aconteceu na história. O Alianza Lima empata com o São Paulo. Havia tido 5 ou 6 confrontos já na história, e o São Paulo venceu todos. Todos. Pois é, pra você ter uma noção
do que o seu Zubeldia fez hoje. E para encerrar, fechar com chave de ouro, o Internacional. Já falamos sobre Fortaleza e o Colo-Colo. O Internacional recebeu lá no Beira-Rio Atlético Nacional e meteu uma sacolada de 3-0, mas não se engane que tudo isso foi construído no segundo tempo e o primeiro tempo foi muito bom, muito movimentado, os dois times jogando muito bem, os dois times aproveitando muito bem os contra-ataques, aproveitando os espaços para criar em velocidade, finalizar, e os dois goleiros fazendo ótimas defesas, impedindo que o placar fosse aberto ali no primeiro tempo. E no segundo tempo, num pênalti muito bem marcado, faz ali 1-0 com o Alan Patrick, depois novamente em outro pênalti sem muita discussão, mas 2-0, e o Alan Patrick fecha com chave de ouro, fazendo ali um 3-0, hat-trick do Alan Patrick, hoje o melhor meio-campista brasileiro há muito tempo, longe aqui do Brasil, há muito tempo, desde o ano passado, aqui no Brasil, muito bem. Se hoje tem um futebol que foi convincente na vitória, foi o do próprio Internacional, porque enfrentou um adversário fortíssimo, muito forte, jogaram muito bem, conseguiram suportar tanto defensivamente quanto criaram ofensivamente. Ospina fez boas defesas, conseguiu defender muito bem, chute de Alan Patrick de fora da área. A maioria das finalizações do Atlético Nacional também foi de fora da área, uma outra que o goleiro do Internacional conseguiu defender quando teve ali a oportunidade de defender, saiu muito bem no gol, antecipou algumas jogadas muito bem, jogou muito bem o Internacional. Esse Internacional do Roger Machado está encaixado desde o Brasileirão do ano passado, onde eles começaram a crescer de produtividade no segundo turno. Chega nesse ano, quebra um tabu de muito tempo sem vencer um campeonato gaúcho, vence o campeonato gaúcho, e eu, na minha previsão, coloquei o Internacional como campeão brasileiro de 2025, e não quero falar nada pra você não, mas eu tô acertando demais, o pai tá bom, tá on. Se inscreve, vai lá no Instagram, onde eu posto bastante conteúdo de futebol e futebol a respeito do Japão, futebol japonês, da Liga Japonesa. Vejam as entrevistas com jogadores que estão aqui no Japão. Eu fiz com Oso Moreira, jogador de beach soccer, futebol de areia, tá bom demais, um dos melhores jogadores do mundo, atualmente defendendo a seleção japonesa, naturalizado, jogando muito bem, já foi melhor jogador do mundo, melhor jogador de Copa do Mundo. Então vá lá que essa resenha tá boa demais, e tem outras resenhas muito interessantes. Tem campeão de futsal brasileiro falando a respeito da liga japonesa, do crescimento que deve ter e do reconhecimento melhor que essa liga deve ter, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, e voltamos aqui com um resumão da próxima rodada. Tamo junto e é nóis. Fui!